na SEMA. Vem de Planaltina, Distrito Federal. Vocês vejam só a distância que as pessoas conseguem andar para pegar os ensinamentos de Jesus e fazer com que a doutrina espírita avance além dos seus limites. Interessante, né? Eu tenho certeza de que hoje vocês vão ouvir coisas muito boas aqui, portanto prestem atenção, porque a palestra é um carro-chefe do Espiritismo para ensinar a todos nós que estamos no caminho da evolução, que estamos também com o objetivo maior de galgar um pouco mais os nossos degraus evolutivos. Então vamos, primeiramente, vou deixar para a Dona Nélia, eu vou fazer a oração para que a Dona Nélia não sofra muito e ela possa isso aí, ser familiarizando com nós aqui. Então, vamos todos nós elevar o nosso pensamento aos céus para que nós possamos ser atendidos nas nossas preces e que nós possamos receber aquilo que viemos aqui buscar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós ao vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Dona Nélia, é todo o seu pessoal aqui. Boa sorte. Boa tarde. Que alegria estar aqui hoje nesta casa. Que alegria encontrar vocês. E com certeza, muitos de nós, não é um encontro, talvez seja um reencontro. Então eu acredito que nós viemos lá do Planalto Central, no nosso quadradinho, aqui para São Paulo, para encontrar apenas amigos. Nós viemos ao encontro de irmãos. E nós estamos no mês de setembro, em plena campanha Setembro Amarelo, campanha de prevenção do suicídio. E diante do quadro aflitivo que vive a humanidade, nunca essa campanha fez tanto sentido, pois centenas de milhares de pessoas, tomadas pela dor, tomadas pelo desespero, estão optando pelo ato extremo de tirar a própria vida. Então, falar de suicídio não é fácil, porque é um tema doloroso e quase sempre acobertado da dor e do silêncio daqueles que perderam entes queridos de uma forma tão drástica. Uma pesquisadora americana, a doutora Julie Seller, ela coordenou uma pesquisa na Universidade de Kentucky, nos Estados Unidos. E essa pesquisa, ela concluiu que uma única pessoa, preste atenção, uma única pessoa que se suicida, ela é capaz de impactar 135 pessoas ao redor dela. Um único suicídio é capaz de impactar a vida de 135 pessoas. E essas pessoas, tomadas pela dor, tomadas pelo medo, pelos preconceitos, pela culpa, porque aí começam os questionamentos. Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Será que eu podia ter feito algo para evitar? Mas por que eu não consegui perceber os sinais? E essas pessoas, elas acabam sendo afetadas em sua saúde mental. E o estudo ainda revelou que dessas 135 pessoas, 20
tentar o suicídio. Então, nós precisamos falar sobre o suicídio, porque falar sobre isso é a melhor forma de prevenção. E nós estamos aqui hoje para falar do suicídio e da importância de preveni-lo. Porque nós vamos falar das práticas mediúnicas de atendimento a suicidas que estão compiladas na obra Os Tutelados de Maria. Que são compiladas na obra Os Tutelados de Maria. Então, talvez, nesse ponto, vocês estejam se perguntando, peraí, mas se essa obra, ela vai falar de práticas mediúnicas de atendimento a espíritos suicidas, então o conteúdo dessa obra é só para médicos? Vocês podem estar se fazendo essa pergunta. E a resposta é absolutamente não. Essa obra, ela serve para todos os públicos, desde aqueles que estão na sala mediúnica, desde aqueles que estão com pretensões de ingressar em salas mediúnicas, desde aqueles que estão participando de grupos de prece para os nossos irmãos suicidas. E essa obra interessa a cada um de nós, porque, como eu disse, a melhor forma de prevenir o suicídio é nós termos conhecimento sobre isso. E nós vamos falar desse conhecimento além do túmulo. Isso mesmo. Então, por que essa obra ela interessa a todos? Primeiro ponto, porque ela vai falar de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Ou seja, após o fenômeno da morte do corpo físico, o espírito continuará a viver, porque nós somos seres imortais. E o maior desapontamento do suicida é, após a morte do seu corpo físico, sentir-se vivo. Sentir-se vivo e sofrendo ainda mais do que antes. Então, o conteúdo dessa obra interessa a todos, porque vai falar da bondade e da misericórdia de Deus, que não abandona nenhum de seus filhos, por maiores que tenham sido os erros praticados por esses filhos. E como o suicídio ele é uma transgressão às leis divinas, e Deus é um Pai soberanamente justo e bom, Ele dará, através da reencarnação, a oportunidade daquele que no momento de dor achou que a melhor porta a abrir seria a porta do suicídio. Então, através da reencarnação, esse irmão, ele vai ter a oportunidade de se redimir do erro praticado. Será fácil para ele? Não, não será fácil. Porque Deus não nos exime da responsabilidade dos nossos atos. Então, aquilo que nós semearmos ao longo da nossa existência é livre. Mas a colheita dessa semeadura, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Então, meus irmãos, um outro ponto muito importante, que essa obra ressalta, é o fato de que o mito de que o suicida sofrerá
esse mito será derrubado. Por que que esse mito será derrubado? Porque nós fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Obviamente que dentro da perfeição relativa que nos é possível, porque a perfeição absoluta, essa é de Deus, nosso Pai. Mas Deus nos criou para que, através do processo evolutivo, nós chegássemos nesse ponto, no ponto de nos tornarmos espíritos puros. E dessa forma, podermos gozar da felicidade plena. Então, meus irmãos, respondida essa primeira questão, aí nós temos essas outras duas aqui, que talvez vocês estejam se perguntando, mas quem são os tutelados de Maria? Como surgiu o grupo mediúnico de atendimento a suicidas? E como essa obra, ela foi formada? Bom, a primeira pergunta nós vamos responder mais adiante, porque a partir de agora, nós vamos nos deter em responder como surgiu o grupo mediúnico de atendimento a suicidas e como que a obra ela foi formada. No livro Conduta Espírita, uma psicografia do Valdo Vieira, André Luiz nos diz o seguinte, que a arte deve ser o belo criando o bom. Isso significa que a arte enobrecida, ela enaltece, ela estende, ela potencializa o poder do amor. Vamos imaginar, com base no que André Luiz falou, vamos imaginar um palco de teatro. Vamos imaginar que nesse palco histórias de vidas são contadas. E as fronteiras entre o mundo material e o mundo espiritual se fundem. E onde a junção da arte com a espiritualidade é capaz de levar luz àqueles que estão na escuridão. É capaz de levar esperança àqueles que estão desesperançados. É capaz de levar força, ânimo e coragem àqueles que se sentem enfraquecidos, sem forças para continuar. E foi justamente no palco de um teatro que começa a nossa história. A história do grupo mediúnico de atendimento a suicidas. É aqui, né? Bom, pessoal, no ano de 1988, nós temos um grupo na nossa casa, que é o Centro Espírita Maria Madalena, como nós já fomos apresentados, né? Esse centro, ele fica localizado em Planaltina, uma região administrativa do Distrito Federal. E nós temos, na nossa casa, um departamento de divulgação e artes. E esse departamento, ele é formado tanto pelo grupo de teatro, que é o Teluzes, quanto pelo grupo de canto Maria Madalena, que é o GCMR. Então, à época, no ano de 1988, o Teluzes estava ensaiando a peça Nascer de Novo. E o enredo dessa peça contava a história de 3 espíritos em 2 encarnações. E fazia uma relação entre as provas, as expiações que aqueles espíritos estavam passando na vida presente com as vidas pregressas, quando eles foram suicidas. Então, nos ensaios, após alguns ensaios, alguns componentes do grupo começaram a sentir a aproximação de espíritos que estavam ligados àquelas personagens. E então, o Teluzes decidiu, a partir
partir daquele evento, começaram a fazer preces para aqueles espíritos que estivessem em situação similar ou idêntica a daqueles personagens que estavam sendo interpretados. E isso tanto no plano material quanto no plano espiritual. Então, o grupo decidiu orar não apenas para os desencarnados, mas também para os encarnados. Por quê? Porque quem de nós, vamos imaginar nós aqui neste momento na plateia, quantos de nós não estamos vivendo os nossos dramas anteriores? Quantos de nós estamos passando por dificuldades? Estamos encontrando obstáculos imensos na nossa caminhada? Quantos de nós aqui, em alguns momentos, nos sentimos enfraquecidos? Nos sentimos sem força para continuar lutando? E foi justamente essa reflexão que o Teluzes fez. Então, é preciso orar pelos encarnados que estejam passando por momentos difíceis. E assim eles procederam. E então, depois de algum tempo que eles já estavam fazendo essa atividade, um dos mentores da reunião informou, através de uma mensagem psicofônica, que durante os ensaios, grande plateia espiritual estava presente, assistindo os ensaios. E que essa plateia, ela era formada tanto de espíritos que estavam ligados àquelas personagens que estavam sendo interpretadas, quanto espíritos que também estavam comparecendo aos ensaios para ajudar os atores a desempenhar os seus papéis. Mas a maioria daquela plateia espiritual, ela era formada por espíritos que não tinham nenhuma consciência da sua situação espiritual. E então, no ano de 1989, depois que a peça já havia sido estreada, o Teluzes decidiu continuar com as preces, mas dali por diante para os espíritos suicidas. Porque o grupo muito se sensibilizou com a situação daqueles espíritos. E aconteceu que um ano depois, no ano de 1990, o grupo já estava ensaiando outra peça, a peça Por um Momento Apenas. O departamento, a direção do departamento, decidiu, pela importância daquela atividade, transformar aquela atividade que estava sendo feita apenas pelo grupo de teatro em uma atividade que fosse comum aos dois grupos, ao grupo de teatro e ao grupo de canto Maria Madalena. E então, as preces, as vibrações que eram feitas mensais passaram a ser feitas semanais, passaram a ser feitas mensalmente, porque agora ela congregaria os dois grupos. E então, durante um ano, os dois grupos, eles trabalharam juntos, vibrando pelos espíritos suicidas. E aconteceu que no ano de 1991, os coordenadores espirituais da nossa reunião nos sugeriram que a gente começasse a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Memórias de um Suicida, da nossa querida médium Ivone do Amaral. E assim nós fizemos. E eles também nos orientaram para que a reunião de vibrações ela fosse dividida em 3 momentos. Quando no primeiro momento nós deveríamos vibrar, nós deveríamos orar pelos nossos irmãos suicidas que estivessem ainda numa situação de grande dificuldade, que estivessem no Vale dos Suicidas, que é aquele primeiro vale, ou então em outros locais similares na espiritualidade. E por que eles nos pediram para orar por esses irmãos naquelas condições de grande dor e sofrimento? Para que nós nos auxiliássemos no despertar da consciência. O segundo momento, eles nos orientaram para que nós vibrássemos
por aqueles espíritos que já haviam sido recolhidos do Vale dos Suicidas e já estavam internados no Hospital Maria de Nazaré, na colônia Maria de Nazaré. E por que eles nos pediram para que nós orássemos por esses irmãos? Para que eles pudessem renovar em si mesmos a esperança, que era um fator extremamente importante para a recuperação desses espíritos. E o último momento, nós deveríamos orar pelos encarnados, o último quadro, que estivessem vivendo momentos difíceis, momentos de provação. Que estivessem exatamente naquela posição de está faltando isso aqui para ele desistir da vida. Então nós passamos a orar por eles, a fim de que eles adquirissem forças para suportar as vibrações. E o interessante é que depois que nós começamos a fazer essa atividade, começaram a chegar pedidos de preces, de orações, para pessoas que estavam sofrendo muito, para pessoas que estavam muito, mas muito fragilizadas em função de um problema, de uma perda, de algum fato que havia desestabilizado a sua vida e a vida daqueles que cercavam. E então, assim nós fizemos. E então, pessoal, depois que nós adotamos essa prática, né, de orar pelos espíritos no Vale dos Suicidas, pelos espíritos internos no Hospital Maria de Nazaré e pelos encarnados que estivessem vivendo momentos provacionais, os espíritos então manifestaram a vontade de transformar a reunião de vibrações. Nós fizemos essa reunião durante 3 anos, nesses moldes que eu acabei de explicar para vocês. Então, eles entenderam que era chegado o momento, caso o nosso grupo quisesse, e caso a direção material da nossa casa, do Centro Espírita Maria Madalena, concordasse em que aquela reunião de vibrações ela fosse transformada em reunião mediúnica. Então, o nosso grupo não teve qualquer dúvida, porque nós sentíamos em nosso coração que nós já estávamos preparados para aquela tarefa, desde o ano de 1988. E que transformar aquela reunião de vibrações em uma reunião mediúnica de atendimento a suicidas era apenas a culminância de um trabalho maior que já havia acontecido, que já havia acontecido. E então nós aceitamos, levamos a proposta para a direção da casa concordou, e então, a partir daquele momento, o nosso grupo deixou de fazer parte do departamento de divulgação e artes, como eu expliquei para vocês ainda agora, e passou a fazer parte do departamento mediúnico da casa. Então, meus irmãos, como eu disse, foi a junção da arte e da espiritualidade em um palco de teatro que deu início ao nosso grupo mediúnico de atendimento às suicidas. Quando nós já tínhamos 3 anos que nós já estávamos fazendo essa atividade de reunião mediúnica de atendimento, os espíritos nos deram, os coordenadores espirituais nos deram uma tarefa. Eles nos disseram que nós deveríamos começar a reunir material que servisse de estudo para nosso próprio grupo, mas também para outros grupos que se dispusessem a fazer também o atendimento a espíritos suicidas. Então, nós começamos a trabalhar nisso. E então, meus amigos, aconteceu uma coisa muito interessante. O roteiro da
da nossa reunião, a dinâmica da nossa reunião, ela mudou completamente. Então, no início, nós já tínhamos logo a comunicação de um mentor. E ele vinha, nos explicava com riqueza de detalhes os casos dos espíritos que seriam atendidos naquela noite. Então, eles nos explicavam tudo. E depois, eles nos ensinavam, nos falavam como nós deveríamos proceder para atender, para socorrer aqueles espíritos. E então, diante desse fato, a gente pensou, nossa, a gente não vai guardar tanta coisa, né? Então, nós começamos a gravar as nossas reuniões. Então, todas as nossas reuniões foram gravadas, era a década de 90, naquela tecnologia mais avançada que a gente tinha, que era um gravadorzinho Aico, eu acredito que a maioria que nunca nem tinha visto, e gravávamos com esse gravadorzinho em fitas cassetes. Eu acho que talvez grande parte aqui também nunca nem tenha visto uma fita cassete, né? Então nós gravávamos todas as reuniões nessas fitas. E uma vez por mês a gente se reunia para estudar o conteúdo daquelas fitas, para ouvir novamente as comunicações, tanto dos mentores quanto dos espíritos que se comunicaram. Nós estudávamos as mensagens que haviam sido psicografadas e ali a gente ia aglutinando aquele material. Pessoal, os anos em que nós fizemos esse trabalho, eu posso dizer para vocês que foram anos memoráveis, anos inesquecíveis. Porque todos nós, no nosso grupo, nós passávamos pelas dificuldades normais, como todas as outras pessoas. Tínhamos os nossos conflitos, as nossas provações. E além de nós nos emocionarmos quando nós ouvíamos as gravações, nós aprendíamos com os nossos irmãos possíveis grandes lições que nos sustentavam nos momentos em que nós pontuamos serem momentos decisivos em nossas vidas. Então, nós recebemos muitos benefícios em função desse trabalho durante toda a nossa vida. E aí, nessa época, a seleção natural do nosso grupo já havia acontecido, né? Porque nós iniciamos em 88 com 20 componentes. Quando nós terminamos a reunião desse material, nós éramos apenas 7, quando nós concluímos. E desses 7, desse grupo original, permanecemos apenas 4. Entre esses 4, eu e o meu esposo, Albécio. Então, desde os anos de 1988, nós estamos participando dessa atividade. E então, no ano de 2004, nós lançamos a primeira edição do livro Os Tutelados de Maria. E então, para cumprir aquilo que os espíritos haviam nos solicitado, nós começamos a fazer palestras, desenvolver cursos, realizar seminários. Para quê? Para motivar a formação de médicos para atendimento a espíritos suicidas. Aí vocês poderiam me perguntar, mas o socorro ao espírito suicida, ele acontece só nas reuniões mediúnicas de atendimento específico? E eu respondo para vocês que não. Esse socorro, ele pode acontecer em qualquer reunião mediúnica, porque o que vai determinar esse socorro é se há médiuns naquele grupo dispostos a fazer esse trabalho. Então, talvez uma das grandes dificuldades é que nem sempre todos os integrantes do grupo estejam concernentes, estejam de acordo com essa atividade, com esse atendimento nas reuniões. Então, se a gente tiver um grupo específico para atender esses irmãos, significa que todos os membros daquele grupo, eles estão empenhados no socorro, no atendimento a esses espíritos. Então, no ano de 2020, nós lançamos a segunda edição do livro Os Tutelados de Maria.
E quando os espíritos coordenadores nos pediram para que nós lançássemos essa segunda edição, era para que as lacunas que haviam sido deixadas na primeira edição, elas pudessem ser supridas. Então, uma das lacunas era que na primeira edição faltava a fundamentação doutrinária que pudesse ajudar os médiuns, que pudesse ajudar os grupos de preces a trabalhar, a identificar o estado mental, a situação do espírito quando ele se manifestava nas nossas reuniões. E a outra grande lacuna é porque faltou, na primeira edição, um capítulo sobre prevenção ao suicídio. Porque é muito importante nós socorrermos os nossos irmãos que deserdaram a vida, né, pelas portas do suicídio. Mas é muito importante que a gente levante a bandeira de prevenção para evitar que mais pessoas, no momento de desespero e de dor, optem por essa porta falsa, que é a porta do suicídio. Então, no livro, no capítulo da prevenção, a gente apresenta algumas possibilidades de prevenção, tanto no campo pessoal, ou seja, para nós mesmos. Porque quem de nós, como eu já disse, está livre de passar por momentos de dor, de desespero e de tristeza? Todos nós. Não é? Então, o livro fala das possibilidades também de ações preventivas no campo da família, no âmbito da família, no âmbito da casa espírita. Essa atividade que a gente está fazendo aqui agora, de palestra, de conversa, é uma atividade preventiva, porque é uma atividade de esclarecimento. Então, essa atividade que esta casa realiza, como foi dito aqui pelo diretor da reunião no início, é uma atividade importante. E por isso nós devemos sim convidar mais pessoas para vir participar, compartilhar desses momentos. Porque pode ser que aquilo que a pessoa veio aqui, por exemplo, em uma tarde ouvir, possa servir para ela ou para alguém próximo a ela na sua vida cotidiana. Tá? Então, no ano de 2020, em plena pandemia, né, pessoal? Nós fizemos o lançamento da segunda edição. Com o objetivo, claro que o objetivo de motivar a formação de novos grupos, ela vai estar sempre implícita nesta obra. Mas o principal objetivo da segunda edição era justamente compartilhar as nossas experiências em sala mediúnica, no atendimento aos espíritos suicidas, com todos aqueles que são médios, ou que ainda não são, ou com todos aqueles que fazem parte de grupos de prece, porque, como eu disse, o nosso grupo não começou como um grupo mediúnico, começou como um grupo de preces. Então, a nossa obra, ela vem também atender esses grupos que no silêncio de suas salas, ou no culto do Evangelho no lar, ou mesmo no silêncio das suas noites, oram pelos nossos irmãos suicidas. E quando nós oramos por eles, nós estamos os fortalecendo. Nós estamos dando um sentido maior à nossa vida. Porque essa lição quem nos ensinou foi Jesus. Que amássemos o outro como a nós mesmos. Que fizéssemos ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Então, quando nós oramos, quando nós damos a nossa palavra amiga, quando nós oferecemos o nosso ombro, nós estamos enchendo de vida, de sentido, a nossa caminhada. Bom, e como eu já falei, o outro objetivo, eu já expliquei, é apontar caminhos possíveis para a prevenção do suicídio. E a obra ela é dividida em 4 partes. Na primeira parte, nós apresentamos o suicídio e as modalidades de atendimento. O que seriam essas modalidades de atendimento?
é a situação, é como o espírito se apresenta na reunião. É a situação mental dele no momento que ele comparece à reunião mediúnica. Então, nós catalogamos ali 6 capítulos. Só são essas modalidades? Obviamente que não. A gente selecionou essas porque essas foram muito comuns em nossas reuniões de atendimento. Então, por isso que nós as selecionamos. O atendimento que nós fazíamos era igual para todos os espíritos? O socorro era muito similar, né, em todas as situações que estão descritas ali. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos tratando individualidades. Porque os nossos irmãos são espíritos imortais. Eles carregam em si o seu próprio universo. Então, a gente apresenta nesses capítulos o que é mais comum de ser encontrado. Mas isso não se fecha aqui, porque nós estamos tratando com individualidades. É como cada um de nós aqui. Cada um de nós é de alguém que carrega as suas próprias almas. Então, no capítulo 1, nós apresentamos aqueles espíritos que comparecem na reunião em clichê mental. No capítulo 2, em bloqueio mental. No capítulo 3, são espíritos que se manifestaram na nossa reunião em função de uma desilusão amorosa. E aqui também nós apresentamos dentro desse capítulo não apenas a desilusão amorosa nas questões do amor propriamente dito, mas nós apresentamos também a desilusão amorosa por ter sido relegado pela sociedade, por ter sido esquecido. Será que a gente vai estar falando de coisas que nós aqui não conhecemos? De irmãos nossos que estão vivendo esse momento? Pois é, no nosso livro a gente também trata desse tipo de suicídio. De pessoas que desistiram de viver porque foram esquecidas pela sociedade. E aos poucos elas foram se enfraquecendo e desistiram de viver. No capítulo 4 nós temos os retalhados, são aqueles irmãos em grande sofrimento que se precipitaram sobre veículos de mortes. Então, no livro Memórias do Suicídio, o autor espiritual, o Espírito Camilo, diz que esse tipo de suicídio é um dos mais dolorosos, dentre todos os outros. No capítulo 5, homicidas suicidas, são aqueles que tiram a vida de alguém e em seguida se matam. E a gente tem visto isso nos próprios noticiários da TV, nas redes sociais. Não é assim? Tira a vida de alguém em seguida se suicida. Então a situação desses espíritos é uma situação muito grave e que exige de nós muita compaixão. Muita compaixão. Porque nós não podemos esquecer que quando isso acontece na vida cotidiana e a gente fala, mas essa pessoa é injusta, nós não podemos esquecer que essa pessoa, ela é um filho de Deus. E que Deus não abandona nenhum de seus filhos, por maiores que tenham sido os crimes por eles praticados. E no capítulo 6, são aqueles espíritos que se suicidaram na infância e na juventude. Como assim na infância? Sim. Hoje as estatísticas nos mostram que o número de suicídios na faixa de 10 aos 19 anos tem crescido vertiginosamente. Então, o suicídio infanto-juvenil, ele é uma realidade. Então, nós não podemos negligenciar nem as nossas crianças e nem os nossos jovens.
Então, quando você traz o seu jovem para participar de um grupo dentro da casa espírita ou em qualquer instituição religiosa, ou a criança para frequentar as aulas de evangelização, que seja, nós estamos trabalhando pela prevenção do suicídio. Então, nós não podemos negligenciar. Diante das pressões sociais que todos nós sofremos, diante da valorização do ter, muito mais valorizado do que o ser, do vazio existencial que hoje grande parte de nós sentimos. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar muito atento para as nossas crianças e os nossos jovens. Então, como eu disse, uma das lacunas era que nós preenchêssemos, né, essas lacunas com a fundamentação doutrinária, que eu já expliquei para vocês. E dentro de cada capítulo, vocês vão encontrar a fundamentação doutrinária, vão encontrar como o grupo agiu para socorrer aquele espírito, como que agiu o dialogador, o sustentador, e apresentamos casos para ilustrar o sofrimento. No final daquela parte, nós trazemos o quadro resumo de atuação dos médiuns. Então, a gente fez esse quadro, mas só por fins didáticos. Porque com aquilo que é mais comum, não significa que sempre será assim. Inclusive, no nosso livro, no capítulo Clichê Mental, se vocês tiverem oportunidade de ler, nós vamos perceber, vocês vão ver claramente que tanto os médios dialogadores como os sustentadores, eles não agiram dentro daquilo que é mais comum, porque o clichê mental é quando o espírito ele fica paralisado no ato do suicídio. Tipo, ele se precipitou das alturas, então ali a mente dele fica cristalizada naquela ação. No momento que ele pulou, então ele se sente cair, mas ele não chega ao solo. Então, o tempo todo ele repete essa ação. Né? Antes de tocar o solo, ele sente de novo lá em cima e começa a cair novamente. Ou seja, a queda não tem fim. E esse estado ele é muito doloroso para o espírito, porque pode durar dias, meses, anos. Então, o espírito, quando ele chega na reunião mental, na reunião mediúnica, com esse quadro mental, na maior parte das vezes, o dialogador vai esclarecer esse espírito que o suicídio ele já aconteceu, que o ato já foi consumado. E, gente, é um momento muito triste, um momento de muita dor, porque é o momento em que aquele nosso irmão, ele se conscientiza do que aconteceu. Então, por isso que a gente tem que estar muito de amor, de compaixão, para naquele momento acolher. E é isso que os médios dialogadores e sustentadores fazem, no momento em que ele é despertado. E esse quadro, ele vai tratar de cada um daqueles capítulos que eu mostrei para vocês, de todos aqueles. Né? Como, por exemplo, se apresenta geralmente um espírito que suicidou por uma desilusão amorosa, como foi que agiu o médium dialogador, como que agiu o médium sustentador para auxiliar. E aí também nós temos no nosso livro, a segunda parte, que é o atendimento e socorro aos espíritos suicidas através da psicografia. Então, através da escrita mediúnica, eles têm a oportunidade de extravasarem os seus conflitos, as suas dores. Então, as produções escritas eram verdadeiras cartas de desabafo, que a semelhança de confissões proporcionavam a desopressão da consciência culpada. Então, nessa parte vocês vão encontrar alguns exemplos dessas psicografias. Na terceira parte, a arte como terapia para espíritos suicidas. Nosso livro trata disso também. Como a arte é usada no mundo espiritual para tratar os espíritos, principalmente aqueles que estão com transtornos mentais. E como que, através da arte, eles também podem ser atendidos em nossas reuniões mediúnicas.
Então, pelo processo da psicopictografia, ou seja, da pintura, do desenho mediúnico, eles começaram a representar o estado enfermiço de suas almas, liberando através dos desenhos as emoções carregadas de pessimismo. Esse tipo de atendimento é um atendimento mais demorado, porque ele não acontece, na maioria das vezes, em uma única sessão. Às vezes o espírito comparece a várias sessões para, enfim, não é, conseguir se reequilibrar o suficiente para retornar. Retornar para onde? Para as lutas terríveis, para a reencarnação, através da reencarnação. Então aqui a gente trouxe só um exemplozinho que está lá no nosso livro, 2 quadros de um espírito que se intitulou Alma Suicida. Então, ele compareceu durante 6 sessões lá na nossa casa. Não foram sessões seguidas. Ele vinha, desenhava, depois de um tempo aparecia de novo, e assim foi. Ele fez 6 quadros. Então, ele fazia os quadros e depois ele escrevia sobre esses quadros e dava nome a eles. Então, aquele quadro, o primeiro que ele fez, ele deu o nome de Alma Suicida, porque ele retrata naquele quadro a mente dele no momento em que ele se suicidou. Ou seja, uma mente totalmente escura, onde a luz não penetra. Que luz é essa? A luz da esperança. A possibilidade de ver uma saída para aquilo que ele está passando, para a dificuldade que ele está vivendo. E o segundo quadro, que foi o último que ele desenhou na nossa reunião, ele deu o nome de Uma Luz. E ele faz nesse quadro uma homenagem a Maria de Nazaré e aos servos da Legião de Maria por terem o acolhido, por terem o ajudado. Então ele faz esse quadro em homenagem a Maria e nos fala que ele estava se preparando já para a reencarnação. Então, assim, é muito interessante, é muito emocionante quando a gente vê esse tipo de socorro nas nossas reuniões mediúnicas. E aqui a prevenção do suicídio, eu já falei, né, um pouco sobre isso, mas eu gostaria de deixar para que a gente não esqueça que nós precisamos ser a escuta amiga, a mão que ampara e consola e também reergue, a voz que canta esperança e o abraço de reconforto, aquele que necessita dar um sentido diferente à própria vida quando ela lhe parecer desfigurada de sentido. Então todos nós podemos sim trabalhar na prevenção do suicídio. E agora chegou o momento para a gente responder: quem são os tutelados de Maria? Vocês já devem ter concluído que os tutelados de Maria são os nossos irmãos suicidas. Mas o Espírito Martin, que é o coordenador espiritual da nossa obra, no prefácio, ele diz o seguinte, ele amplia essa visão e diz que tutelados de Maria somos todos nós que caminhamos pela terra ou além dela, assolados por dores e lamentos, necessitados de amparo, de cuidado e do amor divino. Então agora, para finalizar o momento da nossa fala, nós gostaríamos então de enfatizar que a mensagem principal da obra Os Tutelados de Maria é: Os Tutelados de Maria é um louvor à vida, porque